7h46, Folha FM 98,3, você ouviu Folha no Ar, primeira edição. Para você que está participando aí no nosso Face, nosso streaming também, Folha FM 98,3, ou pesquisa lá Folha FM de Campos e passe a seguir aí a nossa página. O nosso convidado hoje é o prefeito eleito de Campos, Vladimir Garotinho. E neste bloco, o Arnaldo, tem uma série de perguntas e questões. A pauta aqui pré-programada era para transição e composição do governo, que a gente já adiantou um pouco. Mas tem uma coisa interessante, que é um assunto muito bacana, e eu adoro essa questão de números, para entender um pouco aí de como o prefeito eleito Vladimir consegue enxergar, às vezes, coisas que a gente não consegue. Voltamos com você, Arnaldo, e com você, Aldir Salles. Eu queria começar com uma pergunta que deveria ser o início, mas essa questão da transição ela é muito mais importante. Eu queria falar sobre a marcha da apuração, Vladimir. A gente estava acompanhando até 80% das urnas apuradas, foi onde se virou, mais ou menos ali, cerca de 80%, Caio liderava, sempre com uma margem pequena, sempre. Como foi a vitória? Também teve 10 mil votos, uma população de 300 mil habitantes, com abstenção e votos nulos e brancos maior do que o primeiro colocado, como aconteceu também na capital, enfim. Aí é um fenômeno eleitoral fora Campos, é uma coisa que tem acontecido no país inteiro. Mas eu queria saber como que foi, como vocês acompanharam essa marcha da apuração, essa liderança de Caio. A gente, enquanto jornalista, acredito que vocês também estavam acompanhando zona a zona e sabia que lá na frente teria uma configuração mais perceptível da realidade de qual seria o resultado das urnas. Mas como você acompanhou esse crescimento de Caio de um turno para o outro, mediante ao crescimento menor seu, se há, como dizem alguns especialistas, um teto do garotismo que vocês bateram no primeiro turno e como conseguiram conquistar esses outros votos para o segundo? Olha, a gente tinha uma equipe de fiscais em cada grande colégio eleitoral por região, então a gente fazia uma acompanhação de boletim de urna paralela ao resultado do TSE. Então, antes até de começar oficialmente a computação pelo portal do TSE, a gente já tinha números, porque o fiscal imprime o boletim de urna, vai mandando para a gente lá e a gente vai fazendo o somatório. Eu já sabia que a gente venceria a eleição, mesmo por uma margem menor do que a gente esperava no início, porque nas áreas populares, principalmente Guarulhos e interior, a gente teve uma diferença muito grande, a ponto de na 129, que é a área que pega o lado esquerdo de Guarulhos, e de Tapera para cima, Tapera até Serrinha, Duro de Macabu, eu fiz ali 62% dos votos. É uma margem muito alta, né, sobre o segundo colocado. Se a gente pegar o outro lado de Guarulhos, que é a 76, que inclui também a região norte, se eu não estiver enganado, eu fiz 56%, ou 57% dos votos. Na Baixada mais antiga, 249, né, que é aquela área do IPS, Parque Aurora, Parque Rosário, eu ganhei também por uma margem bem menor, mas ganhei acho que por 1.000 votos, então a gente empatou ali. E a Pedra a gente sabia que ia embolar, né, que é a chamada zona antiga 98 mais 99, que agora é só 98. A gente já sabia que seria uma eleição difícil, mas como a nossa margem nas áreas de periferia, nas áreas populares, na área onde o povo sofreu e foi humilhado efetivamente 4 anos, a gente sabia que a gente ia ter uma vitória esmagadora. Então, nos boletins internos, a gente já tinha uma expectativa de vitória. Até porque a gente não conseguiu somar todos os boletins, são mais de 1.000 urnas, seria impossível. Mas a gente tinha uma média de resultados que nos davam uma segurança da vitória. A gente sabe que quando o sistema do TSE abre, ele não abre de forma uniforme, vai abrindo primeiro a região mais central. E por isso Caio largou na frente no resultado que começou a ser divulgado pelo portal. Eu vejo a questão da abstenção muito alta com 3 fatores, tá? E isso eu falo depois da eleição tendo passado, depois de ter conversado com muita gente, de ter andado na rua. Ontem, por exemplo, eu fui dar entrevista em 2 emissoras de rádio, na 97, que fica ali no calçadão do centro, e fui andando, caminhando até a difusora e fui conversar com algumas pessoas, comerciantes, até empresários que estavam reunidos num café ali. Primeiro fato da abstenção foi no Brasil inteiro, não foi só em Campos, foi a pandemia. O número de abstenção em todo o Brasil foi muito alto, realmente. Segundo,
houve um certo clima de já ganhou, o que é muito ruim. Mas eu sei, porque eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, onde algumas pessoas alegaram que Vladimir já ganhou, e acabaram não indo votar. Como eu tenho alguns grupos que eu vi essa realidade, isso pode também ter acontecido num número talvez um pouco expressivo, que a gente não tem como mensurar. E um terceiro fator, e aí é uma questão histórica e cultural, que eu só vou conseguir mudar isso com trabalho e resultado, é o eleitor que não gosta do meu pai, né? É o famoso antigarotismo, que tem uma questão histórica, cultural, das brigas e conflitos que meu pai arrumou durante a vida, porque ele é uma pessoa de embate, não é uma pessoa do confronto. E ontem, inclusive, eu ouvi de 5 ou 6 empresários que estavam tomando um café que não votaram em ninguém, que disseram assim: você é mais preparado que o Caio, a gente viu isso no debate, você fez um bom mandato de deputado federal, mas eu tenho implicância com seu pai danado, então eu prefiro não votar em ninguém. Então isso existe, é um preconceito, não é nem um preconceito, é uma questão histórica, cultural, né? Daquela pessoa que não gosta, mas que com o trabalho e com o resultado eu espero superar isso com o tempo, porque eu sei que a situação de Campos é muito difícil, é realmente uma cidade que precisa ser totalmente reconstruída em todos os setores. É difícil, mas é possível, né? Então, com muito trabalho, com diálogo, com equipe comprometida, eu quero mostrar resultado para que essa pessoa possa dizer assim: não, posso até ter alguma coisa contra o garotismo, mas o Vladimir, enquanto prefeito, demonstrou resultado e por isso pode votar em mim depois para qualquer outro cargo que eu venha a concorrer. Vladimir, a gente sabe que eleição, mesmo durante a pandemia, muita gente se falou contra a eleição nesse período de pandemia, enfim, mas não tem como fazer a eleição sem aglomeração, a aglomeração em si, né? A campanha eleitoral é a aglomeração em si. E até naquele discurso seu da vitória após a eleição, o resultado das urnas, teve aquela aglomeração bem grande na frente da casa dos seus pais na Lapa, você falava sobre união, um momento de união, e inclusive falando sobre outros candidatos, né? A gente teve o Caio no segundo turno, mas teve 11 candidatos nesse primeiro turno no pleito de Campos, um recorde na história do município. Houve algum contato com outros candidatos, ou dos outros candidatos com você, para, de fato, essa união em prol do município? Olha, eu já falei com o deputado Rodrigo Bacelar, que é o padrinho político da candidatura do Dr. Bruno Calil. Já tive contato com ele. Já tive contato com Beethoven, que também ia disputar a eleição, né, o partido PSDB, mas acabou trocando pela Carla Valesca. Já tive contato com Beethoven. Vou fazer contato hoje ainda com o Roberto Henriques, até para agradecer a ele o apoio que ele me deu no primeiro turno, porque eu nem conversei com ele, eu nem pedi o apoio a ele, ele simplesmente declarou, fazendo ali uma narrativa do porquê estaria votando em mim. Eu nem tive contato com o Roberto, vou tentar ter hoje ainda, para poder agradecer a ele e mostrar para ele que a gente está querendo realmente paz e união pela cidade. Entrei em contato com o prefeito eleito Rafael. A Natália, eu mandei um WhatsApp para ela, eu não tinha o telefone dela, nunca tinha falado com ela, mas tenho pessoas que a conhecem, então peguei o telefone e mandei um WhatsApp para ela. Se ela abrir o WhatsApp, ela vai achar a minha mensagem lá. Então estou fazendo contato com todos os candidatos. Queria só, não sei se a palavra certa é lamentar, mas lamentar a postura do Caio Viana de não reconhecer a vitória e querer fazer terceiro turno. A eleição acabou. Então, acho que ele precisa entender que a eleição acabou, que o povo fez a sua escolha e que ele possa, de alguma forma, ajudar a pacificar a cidade também, para que a gente possa começar um governo que vai marcar a história de Campos. Vladimir, eu vou começar trazendo aqui algumas perguntas de ouvintes, né, que deixaram aqui no grupo de WhatsApp do blog Opiniões e do Folha no Ar. Começo com um que não é nem ouvinte, já participou aqui com a gente da bancada, o editor de esporte e de cultura da Folha, Matheus Berriel. Em matéria publicada na edição de segunda da Folha, pessoas ligadas à cultura de Campos citaram que o primeiro passo de Vladimir no setor, caso tenha sua eleição oficializada, deve ser seguir o Plano Municipal de Cultura recém-elaborado.
Você já acessou esse documento? Como está sendo ou planeja que seja o diálogo com o Conselho Municipal de Cultura neste sentido? Olha, o Vladimir é uma pessoa do diálogo constante e permanente. Eu acho que política se faz conversando e depois conversando de novo e dialogando sempre. Então eu não tenho problema algum em dialogar com nenhum setor, muito menos o setor cultural, muito pelo contrário, tenho um carinho e um respeito muito grande. Não tenho equipe definida ainda na área de cultura, como não tenho equipe definida em nenhuma outra área, mas obviamente as pessoas que participaram da elaboração do plano de governo na área de cultura farão parte do governo de alguma forma, e serão essas pessoas que eu vou colocar no dia a dia para tocar as questões de cultura, e obviamente as decisões políticas do que serão tomadas será do prefeito, mas quem vai tocar a política cultural do município do dia a dia serão as pessoas que eu vou escalar para estar na pasta de cultura. Mas o que eu posso garantir a qualquer segmento e a qualquer instituição é que eu estarei sempre aberto ao diálogo. Não tomarei nenhuma decisão unilateral ou nenhuma decisão antes de consultar a todo mundo. Quer fazer mais pergunta de ouvinte, Arnaldo? Vamos lá, do Roberto Show, então, rapidinho aqui, depois entra você, Aldir. Roberto Show foi candidato a vereador, inclusive, nessa eleição, policial federal, desculpa. O Roberto coloca o seguinte: apesar dos excelentes números apresentados pela Polícia Militar em nosso município, a capacidade de resposta e atendimento das forças de segurança estaduais estão no seu limite. A integração entre as forças das diversas esferas tem sido a saída para melhorar a situação. Como o senhor avalia a atuação do município nesse cenário? Acredita que a Guarda Municipal tem que ter um papel mais presente na segurança pública? Se sim, de que forma? Mandar um abraço para o Shoa, agradecer a ele o apoio que ele me deu no segundo turno, de maneira explícita, né, declarando o voto. Foi muito importante para mim o seu apoio, sou muito grato. E queria dizer para ele que a Guarda Civil Municipal vai ter papel na segurança pública. Está mudando com o tempo a função da Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje não é só para tomar conta de patrimônio público. Até porque você imagina um guarda municipal tomando conta do prédio da prefeitura à noite e entrarem 5 homens armados para assaltar o prédio da prefeitura. O que o guarda municipal vai poder fazer? Nada. Então, o que nós vamos fazer é valorizar a Guarda Municipal e criar um grupo dentro da Guarda que possa ser feito processo seletivo, ele possa ser credenciado, possa ser treinado junto à Polícia Federal, para que ele possa, de fato, fazer o patrulhamento da área urbana da cidade, ajudando a Polícia Militar, para que a Polícia Militar possa liberar o seu efetivo para as áreas de maior mancha criminal. Então, nós não vamos lavar as mãos em relação à segurança pública, hipótese alguma. Eu acho que o município tem sim que ter o olhar atento para isso. Nós vamos contar com pessoas capacitadas, com pessoas qualificadas, que vão desenhar para a gente um modelo de apoio à segurança pública que o município vai dar, e a Guarda Municipal vai poder atuar no patrulhamento da área central do nosso município, para poder, como falei, liberar o efetivo da Polícia Militar para fazer as áreas de maior mancha de incidência criminal. Esse grupo é um grupo armado? Sim, não será toda a Guarda. Nós vamos fazer um processo seletivo, nós vamos fazer credenciamento e treinamento junto à Polícia Federal, vamos fazer, como é que se chama? Checagem não, revisão, né? Esqueci o nome que se dá agora. Vamos fazer um processo de treinamento e depois de aperfeiçoamento a cada 6 meses ou a cada 1 ano com a Polícia Federal, para que essas pessoas possam ter condição de fazer o patrulhamento da área central. Não sou contra a Guarda Armada, mas não é toda a Guarda. É um grupo dentro da Guarda que vai passar por processo seletivo, treinamento, credenciamento e reciclagem. Pronto, lembrei o nome. Reciclagem e treinamento permanente junto às forças de segurança. Vladimir, a gente falou bastante sobre transição, dificuldades para esse processo. Você disse que não tem nomes já fechados para as secretarias, mas tem pessoas que trabalharam com você, né, na elaboração do projeto de governo. Dentro desse contexto todo, assim que você assumir, claro que a gente tem várias urgências no município, mas qual vai ser o seu primeiro ofício, sua primeira ação como prefeito?
Olha, a primeira ação tendo acesso aos números, é garantir pagamento de salário em dia. As pessoas precisam receber pelo seu trabalho, para acabar com essa instabilidade, essa insegurança na cidade, que a pessoa não sabe nem se vai poder comprar o que ela vai comer. Se ela não sabe quando ela vai receber e quanto ela vai receber, porque hoje aposentado recebe metade do salário, o RPA tem mês que recebe R$500, R$600, meio salário mínimo. Se ela não sabe quando e quanto vai receber, o comércio também, o dinheiro não circula. Então é uma bola de neve terrível para a cidade. Então é garantir pagamento de salário em dia e cuidar da pandemia. A saúde e a vida é sempre o mais importante. Nós temos que cuidar dessa situação da pandemia, porque dela vão derivar as ações para todas as outras áreas. Por exemplo, se tivermos uma nova onda, talvez não possamos reabrir as escolas. Então vai depender da pandemia, da questão de saúde. Se não tivermos ainda a liberação do fluxo normal de pessoas, o transporte também fica comprometido. Então, tudo vai variar da questão sanitária da pandemia. Então, as duas ações emergenciais que temos que ter é a garantia de pagamento de salários em dia e cuidar da questão sanitária e de saúde. Só colocar... Complementando aqui, perdão, Nogueira, só complementando aqui com duas questões rápidas em cima disso que você falou, Vladimir. Uma é com a questão da pandemia. Você pretende, junto com o seu grupo, manter esse plano atual do governo de fases de flexibilização, de avaliação, ou pretende mudar esse modelo atual? E segundo, você falou sobre garantir o salário em dia. A gente sabe que é um desafio muito grande manter o salário dos servidores em dia, e tem essa questão dos RPAs do atual governo, que já vem com folhas atrasadas. É possível pagar esses RPAs anteriores ao seu governo, e essa questão do plano de flexibilização, de avaliação sobre a pandemia? Olha, quem vai decidir o plano é a equipe da Secretaria de Saúde. Tá? O governo, ele é o líder, ele é o gestor, mas as decisões técnicas são tomadas pelos técnicos. Se as pessoas responsáveis pela área de saúde me disserem que precisa manter, nós vamos manter. Se disser que não precisa, nós não vamos manter. Eu não sou especialista em saúde. Acho que o prefeito não tem que ser especialista em cada área. O prefeito tem que liderar o movimento e liderar a cidade. Se as pessoas que estiverem à frente da saúde, que eu já nomeei 3 para a equipe de transição, mas obviamente tem muito mais pessoas junto deles, eles é que vão ditar o ritmo. Olha, precisa ser assim, precisa ser assado, e eu, como prefeito, vou seguir as orientações da equipe médica e de saúde que eu confio. Então, qualquer decisão vai ser tomada pelas equipes de saúde. Nada diferente disso. Sobre a questão dos salários, eu espero que o prefeito pague os funcionários até o final do ano. Espero mesmo, porque aquelas pessoas que trabalham precisam receber. Com o Vladimir, nós vamos criar, por lei municipal, e isso tem previsão, já existe em várias outras cidades do Brasil, a empresa municipal para a contratação de mão de obra. Isso vai garantir carteira assinada, as pessoas são contratadas via CLT. Tá? Isso já existe, eu já vi modelos, já tem um projeto de lei que foi aprovado em câmaras de vereadores, já mandei também para a nossa equipe técnica avaliar, para que a gente crie logo no início do governo, por lei municipal, uma empresa que vai contratar as pessoas por CLT, com carteira assinada, para ela ter todos os seus direitos. Obviamente, isso fica com um custo um pouco mais elevado, porque a pessoa passa a ter todos os seus direitos, mas também não tem mais lugar para cabide de emprego na prefeitura, não tem mais lugar para malandro na prefeitura, e eu disse isso durante toda a minha campanha, sem nenhum medo de perder. Aquela pessoa que trabalha não precisa se preocupar. Ela vai continuar trabalhando. Não tem mais espaço, é para malandro, para cabide de emprego, para pessoas encostadas, que às vezes são pessoas ligadas da A, B ou C, mas que não tem mais espaço para isso. A prefeitura tem que ser a indutora do desenvolvimento para gerar emprego, e não ser cabide de emprego. Vladimir, a Folha da Manhã, através do jornalista Luiz Abreu Barbosa e toda a equipe, fez 11 painéis sobre a crise econômica de Campos, e ouvindo aqui várias pessoas de vários segmentos da sociedade civil organizada. Inclusive ouviu, e nós ouvimos aqui também neste programa,
o economista Zé Alves de Azevedo. E ele fez uma previsão aqui que deixou a gente preocupado e, claro, evidente, torcendo para que essa previsão ou essa projeção que ele fez, digamos assim, não se cumpra de forma nenhuma. O que ele projetava lá é que com a arrecadação as contas não seriam suficientes para pagar o salário de novembro, que ainda não foi pago, até porque hoje é dia 2, tem até o dia 7, né, o 5º dia útil. Tem o mês, e aí para fechar o mandato do prefeito atual, Rafael Diniz, tem o mês de dezembro, tem o 13º, e quando você entrar, já ganha aí de presente um recibozinho das férias da educação, que é, né, acho que a maior secretaria em servidores do município. Como é que está a sua cabeça com relação a esses números aí? Vamos dizer, acho que pode colocar assim. Mas é por isso que eu preciso fazer a transição. Repito e peço aqui a quem estiver nos escutando que faça uma reflexão. Eu quero fazer pagamento dos funcionários em dia em janeiro, mas eu preciso ter acesso aos números oficiais. Não adianta a gente ficar fazendo previsão sem base nos números oficiais. Eu preciso da transição. Eu quero pagar os salários em dias em janeiro e eu vou fazer de tudo para pagar os salários em dias em janeiro, mas eu preciso ter acesso às documentações, contratos, convênios, todas as questões da prefeitura. Então, fazer aqui mais um apelo ao vivo no programa Folha no Ar, de que nos dê acesso à transição. Eu sei que a situação da prefeitura não é fácil. Eu nunca me vendi como salvador da pátria ou como santo milagreiro. Eu me vendi como uma pessoa durante a eleição, e as pessoas compraram essa ideia, porque eu fui o mais votado, como uma pessoa bem relacionada e com uma equipe preparada para resolver os problemas. Fácil não vai ser, mas é possível, né? Mas como tem uma música, acho que do Paralamas do Sucesso, que diz que eu só quero saber do que pode dar certo. Campos não tem mais tempo a perder. Essa é a nossa frase. Então vamos olhar para frente. Vamos esquecer a eleição, vamos esquecer o que passou. Vamos sim saber que tem problema, mas que a cidade vai ter um prefeito que vai trabalhar muito, e aqui é muito bem relacionado, tanto em Brasília quanto no estado do Rio de Janeiro, para conseguir recurso novo, para cumprir com as obrigações e para fazer esse recurso novo ativar a economia do município, porque ativando a economia do município na construção civil, na agricultura, na produtividade, vai nos gerar receita nova. Então é tudo uma cascata, mas eu preciso de acesso aos dados e informações da prefeitura. Porque se o prefeito não pagar novembro, não pagar dezembro, não pagar o 13º e não me der acesso desde agora aos números, muito provavelmente janeiro também não se consegue pagar. Mas para isso eu preciso ter acesso. Então faço aqui um apelo, porque eu sei que os ouvintes do Folha no Ar são formadores de opinião, são pessoas esclarecidas, para que entendam a necessidade urgente de eu ter acesso aos números da prefeitura. Vladimir, eu vou voltar à sua resposta à pergunta do Aldir para esclarecer 2 pontos que pode ser que eu não tenha ouvido aqui, mas só para ficar mais claro para mim mesmo aqui e acho que para o ouvinte também. Primeiro, vai auditar os RPAs que ficarem e pagar quem trabalhou? Segundo, com a criação dessa questão da empresa, você promete o fim desse modelo de RPAs dentro da prefeitura? Ô Arnaldo, o RPA nunca vai deixar de existir, mas ele precisa ser para a função específica a qual ele é destinado. Para que serve o RPA? É para contratação temporária, ponto. Você tem que contratar um profissional específico por 3 meses, por 4 meses, por 2 meses, você vai lá e contrata por RPA. Agora, se você tem um vigia, uma merendeira, um serviços gerais, que é serviço continuado, você vai contratar ele pela empresa municipal de mão de obra, para ele ter a carteira dele assinada. São coisas diferentes. RPA nunca vai deixar de existir. Mas no atual modelo, que já vem se perpetuando há muito tempo, não tem mais condição de ficar. Não tem mais condição de ficar. E eu queria tranquilizar mais uma vez, você que trabalha, não se preocupe. Você vai continuar trabalhando. Não vai ter espaço para essa quantidade absurda de RPA que tem, que não faz nada, que são aí pessoas encostadas. Inclusive, no ofício que eu mandei ao prefeito Rafael, é uma das perguntas que eu faço a ele.
se eu não me engano, a pergunta de número 10. Qual a quantidade, qual a lotação, qual é o salário e qual é a data de admissão de todos os RPAs da prefeitura? Tem essa pergunta específica no ofício que eu encaminhei para ele. Eu vou voltar aqui às perguntas dos ouvintes. Antes, se o Aldinho Nogueira tiver alguma, é só falar que eu abro aqui o espaço. Mas o Nicolas Esteves faz uma pergunta que o Aldinho já fez com relação aos leitos e a questão da Covid e as medidas de flexibilização. E tem aqui uma pergunta do José Roberto Crespo, ex-presidente do Sindicato dos Médicos, ainda parte da diretoria, mas ex-presidente. Ele coloca: prefeito Vladimir, sabemos que os desafios são grandes na saúde, educação, transporte, limpeza pública, etc. O senhor tem um mês para se preparar para iniciar essa jornada. Quais ações imediatas estão sendo pensadas para início de gestão? Você já respondeu mais ou menos a isso, mas eu queria que você abordasse nessa resposta aqui a questão do transporte, sobretudo, que foi uma promessa de campanha sua de terminar com esse modelo de integração, mas como que vai se dar esse processo e quanto tempo você acha que dá para amarrar essa questão do transporte sem prejudicar tanto as empresas de ônibus nem os motoristas de vans? Mandar um abraço para o Zé Roberto, meu grande amigo. Mas 30 dias para me planejar e fazer a transição, eu não estou tendo. Então é muito importante, o que eu disse aqui mais cedo, não sei se o Zé Roberto pôde escutar, tem uma reunião pré-agendada para hoje, com o prefeito Rafael. Dependendo do resultado dessa reunião, Vladimir, eu vou acionar o público. Vladimir, oi, deixa eu interromper um minutinho, porque na transmissão do Facebook a gente está sem áudio. Não, já voltou aí. Opa, voltou aqui agora. Já voltou, tá ok. Tá ok, só finalizar a resposta. Pode concluir, Vladimir, por favor. Então, assim, dependendo da possível reunião, da possível, né, porque está pré-agendada com o prefeito Rafael hoje, eu vou ter que acionar a justiça para ter um mandato de segurança, para ter acesso. Não pode uma equipe de saúde, como eu escalei, o Paulirano, Geraldo Venâncio e Frederico Paes, não ter acesso à situação da prefeitura como está hoje no meio de uma pandemia, faltando tudo nos hospitais, com credenciamento dos leitos perto de acabar. Vai deixar explodir em janeiro? Isso é homicídio culposo. Não pode deixar explodir uma situação dessa. Nós temos que ter responsabilidade com as pessoas. Então, Zé Roberto, infelizmente eu não tenho 30 dias. Eu tenho prazo para assumir de 30 dias. Prazo para transição não estou tendo. Espero que a partir de hoje, na reunião pré-agendada, eu possa ter. Quanto à questão do transporte, vai ser imediato a retirada dos terminais. Nós vamos permitir que as pessoas voltem a ter direito de da sua localidade e vir direto ao centro. Qual vai ser o modelo definitivo de transporte? Isso nós ainda não temos. Eu disse durante toda a campanha que não existe um modelo fechado. Nós vamos dialogar com os rodoviários, com o pessoal das vans e com as empresas de ônibus
para criar o melhor modelo possível que atenda primeiro a população e depois também atenda a quem executa o serviço para poder pagar as suas contas. Mas já a partir do início de janeiro, vamos acabar com os terminais para as pessoas poderem vir diretamente ao centro. Só para alongar um pouquinho, pegar uma carona, porque o áudio picotou, mas antes de falhar o áudio, e a gente pede desculpa aí aos nossos ouvintes, Vladimir, você não havia falado sobre transporte. O que você falou saiu normalmente, tanto na rádio quanto no Face, mas para explorar um pouquinho mais, até o tempo avançou aqui, mas só para fechar essa questão, você diz acabar com os terminais e voltar o transporte normal de que jeito? Volta vans para o centro, volta a circular? Você teve alguma reunião com vans, com os empresários de ônibus? Como é que está essa agenda? Eu já tive reunião com o sindicato dos rodoviários, na pessoa do seu presidente. Já tive reunião com o presidente do sindicato das empresas de ônibus e também com o vice-presidente, com os dois, e me reuni pelo menos 4 vezes durante a eleição com as vans, tá? O meu compromisso e o meu recado sempre foi o mesmo para todos. Vamos acabar com os terminais, permitindo linha direta dos bairros para o centro, do interior para o centro. Isso é claro e cristalino para todos. E todos aceitaram, assim que a gente tomar posse, sentar na mesa para discutir o novo modelo. Todos aceitaram. E é isso que nós vamos fazer. Permitir, logo a partir do início de janeiro, que as pessoas possam retomar o centro. Ponto. Vai ter linha direta. Lá de Farol de Santo Tomé para o centro. Lá de Morro do Coco para o centro. Linhas diretas. A partir daí, vamos já na primeira semana, segunda semana de governo, sentar com todo mundo, junto com quem nós vamos escalar para estar à frente da pasta de mobilidade urbana, para poder definir um modelo que atenda principalmente a população, mas que possa atender também as empresas e os permissionários para que eles consigam pagar os seus custos e colocar comida na mesa também. Só mais umazinha rapidinho, desculpa. Aproveita-se alguma coisa desse projeto aí, tipo o aplicativo, por exemplo? Olha, existe tecnologia suficiente pelo Brasil afora de aplicativos que dão horário de ônibus. Eu, sinceramente, acho que esse não funciona. Eu acho, é uma opinião minha, e eu conversei isso com algumas pessoas que são permissionários que utilizam, que não funciona. Tá? Mas existe sim a possibilidade de ter um aplicativo que funcione. E uma coisa muito bacana que eu pretendo criar é o cartão de bilhetagem municipal gerido pelo INTT, o que é muito diferente do Anda Campus. O Anda Campus é gerido por uma empresa de fora, onde a margem do cartão, que é 5% ou 6%, vai para essa empresa de fora. Ele sendo gerido pelo INTT, esse recurso, essa margem de administração, fica para o INTT para poder ser reinvestido no próprio sistema, ajudando, por exemplo, a subsidiar preço de passagem, ajudando a fazer sinalização de vias, ajudando a fazer acessibilidade. Isso já existe, não estou inventando a roda. Esse meu mandato de deputado pôde me abrir muitas opções, eu pude ver muita coisa boa que deu certo pelo Brasil afora e pude visitar. Quando eu via alguma coisa, ou ouvia dos deputados alguma coisa que deu certo na sua cidade, eu fazia questão de ir lá visitar, para ver como é que funcionava. Então tem muita coisa boa pelo Brasil que já deu certo, que eu pretendo implementar aqui, e essa questão do cartão municipal é um deles. Arnaldo, podemos ir ao intervalo? Tem mais alguma pergunta aí para esse bloco agora, específico, ou vamos direto? Não, vamos ao intervalo. Na volta a gente faz um bloco maior. Tem umas questões de política também para a gente conversar, bastidores de Câmara, as coisas mais de política, além, claro, de várias ações de governo, perguntas que temos ainda de ouvintes. Muito bem. São 8h20 em Campos. Você ouve o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus.